Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aqui. Você que está entrando agora nesse vídeo, ainda não nos conhece, eu sou a irmã Lília, aqui meu esposo, o irmão Jesus. Estamos aqui mais uma vez, fazendo a vontade do Senhor, amém? Falando para vocês aquilo que o Senhor tem mostrado para nós dentro da palavra dele. Nós estamos aqui para compartilhar com vocês o pão que nós temos recebido do Pai. Então, meus queridos, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, né? Ajude a divulgar, não a irmã Lília, o irmão Jesus, mas a divulgar a palavra de Deus, né? Ajudem aí para que esses vídeos cheguem às pessoas que necessitam conhecer a verdade, conhecer a Deus, amém? Nós não estamos aqui falando de igreja, nós não estamos aqui falando de ministério, de nada. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, pregando o Evangelho. Aquilo que o Senhor ele tem dado para nós e Ele nos mandou que partilhássemos com vocês. Eu vou estar lendo com vocês aqui essa palavra, nesse vídeo de hoje, está no livro de João, capítulo 19. Meus queridos, eu ainda estou um pouco resfriada, né? Então, ruim ainda, né? Perdoa aí as vozes aí, ruim, meio ainda fanho, mas Deus seja louvado em tudo, amém? Vamos aí, vou ler para vocês o melhor que eu consegui. No Evangelho de João, capítulo 19, versículo 1 em diante, diz assim: Aí Pilatos mandou chicotear Jesus. Depois, os soldados fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na cabeça dele, e o vestiram com uma capa vermelha. Chegavam perto dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam bofetadas nele. Aí Pilatos saiu outra vez e disse para a multidão: Escutem, vou trazer o homem aqui para vocês, para que vocês saibam que não encontro nenhum motivo para condená-lo. Então Jesus saiu com a coroa de espinhos na cabeça e vestido com a capa vermelha. Vejam, aqui está o homem, disse Pilatos. Quando os chefes dos sacerdotes e os guardas do templo viram Jesus, começaram a gritar: Crucifica, crucifica. Vocês que o levem e o crucifiquem. Eu não encontro nenhum motivo para condenar esse homem, repetiu Pilatos. A multidão respondeu: Nós temos uma lei, e ela diz que este homem deve morrer, porque afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde você é? Mas Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não quer falar comigo? Lembre que eu tenho autoridade tanto para soltá-lo como para mandar crucificá-lo. Jesus respondeu: O Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou ao Senhor é culpado de um pecado maior. Amém? Até aqui. Você quer falar primeiro, meu bem? Pode falar. Então, meu irmão, aqui está a palavra de Deus e que Jesus, né, veio ao mundo para sofrer e morrer por nós. Muitos não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Muitos ainda vivem esperando isso, né? Mas na verdade ele veio e foi rejeitado e foi morto, e ainda as pessoas não acreditam. Então, meus irmãos, aqui ele deixou uma história muito aqui para que todo mundo conhecesse. E tudo aquilo que aconteceu era um plano de Deus. Bem antes dele vir ao mundo, Deus já tinha um plano ali para Jesus, né? Para que ele viesse e para que todo mundo conhecesse a verdade. Estava escrito na Bíblia, né? E tudo que está escrito na Bíblia aconteceu conforme ali Deus permitiu que aconteceu.
Então, tudo que está escrito na Bíblia aconteceu, irmão. Então, nada sai do controle de Deus. Se você tem uma vida regada com Deus, tem uma vida no caminho do Senhor, não saia do caminho. Porque o caminho que nós às vezes trilhamos é um caminho, às vezes longo, às vezes está demorando para chegar, mas é um caminho de Deus. Ele traçou esse caminho para você. Então permaneça firme nele. Como Jesus ali estava ali, permaneceu firme, né? Porque o Pai enviou ele e ele fez a vontade do Pai. E é assim que funciona. A vontade do Pai é que manda. Ele que dirige, ele que determina os momentos, a hora certa de chegar uma bênção na nossa vida ou acontecer algo na nossa vida. É Deus que determina, irmão. Não é eu, não é você, não acha que, mas eu fiz isso. Não, irmão. Tudo que acontece nesse mundo é Deus que faz. Nada nesse mundo sai do controle da mão de Deus. Então você precisa entender isso. Jesus veio porque ele tinha que morrer e morrer por todos. E esse sacrifício tinha que acontecer, irmão. Então tudo que Isaías ali escreveu na Bíblia que ia acontecer, aconteceu. Então, não adianta você querer cortar um caminho, pegar um caminho mais fácil. E nesse caminho mais fácil você pode se perder. Você não pode encontrar um caminho de volta. Então, se coloca na presença de Deus. Irmão, caminho para seguir, caminho com Deus, não é como um caminho do mundo carnal. Mundo espiritual e mundo carnal é uma diferença, não há, e não é igual um caminho ali carnal, o caminho ou espiritual. Então, aquilo que é espiritual é aquilo que é de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem uma direção na sua vida. E você tem que permanecer, não olhar a circunstância, ou para a esquerda ou para a direita, começar a olhar o problema, aí você vai se perder, irmão. Você se perde porque se nós olhar para o problema, olhar para a situação, o que vai acontecer, nós vamos se perder. Porque Deus, Ele nunca vai deixar nós no meio do caminho, se você estiver pronto, preparado para seguir o caminho. Então, siga firme ali no teu caminho. Porque Jesus ali, Pilato, era um homem de autoridade. Era um homem de autoridade, ele podia soltar Jesus. Mas ali, a autoridade que foi dada a Pilato, Deus deu para ele, né? Foi ali, né? E ele queria o quê? De todo jeito soltar Jesus. Não acho nenhuma culpa desse homem, vou soltar ele. Mas ali, Deus tinha um propósito, né? Mas Deus tinha um propósito, né? Deus tinha um propósito. E a pressão do povo ali, dos sacerdotes, dos pessoal ali, né? Então, a opressão do povo fez com que ele, né, entregasse Jesus na mão dele, lá do sacerdote ali, para que ele fosse o quê? Ali crucificado, conforme o povo queria. Mas era aquilo que Deus queria, era um propósito de Deus de acontecer tudo aquilo. Se não fosse, irmão, ninguém pode fazer nada contra aquilo que Deus não quer. Então, irmão, não deixa nada te abalar. Permaneça nos teus caminhos. E Deus, você vai passar, mesmo ser um espaço difícil, mas continua nele, tá bom? Às vezes, né, bem, a gente... eu estava comentando com meu esposo, minhas queridas, que ontem eu estava fazendo crochê, né? E eu estava assistindo, prestando atenção no filme, apesar de fazer crochê do lado do meu marido, eu estava assistindo o filme, ouvindo o filme, né, junto com ele. E ali naquele filme aconteceu algumas coisas, e eu ali fazendo crochê, eu ouvindo o filme, eu pensei assim comigo. Eu falei, nossa, como os filhos são rebeldes, né? Como os filhos nunca estão satisfeitos com a atitude dos pais, com aquilo que os pais fazem, por melhor que seja, né? E às vezes o pai nega algo para o bem deles, e eles não aceitam, eles ficam com rebeldia, né? Ficam bravos.
E ali, irmãos, eu fazendo crochê e pensei isso, e o Espírito Santo falou assim, no meu coração, assim, na hora, assim, falou assim, vocês são com o Pai, né? Vocês estão sempre querendo tudo do jeito de vocês. Vocês querem sempre estar com as rédeas da vida de vocês nas mãos. Vocês falam que está nas mãos do Pai, mas aí vocês, com o decorrer do caminho, vocês querem tirar as rédeas da mão de Deus, né? Assim vocês são, como os filhos que vocês são. Você está vendo isso aí na televisão? É isso, é assim que vocês agem. E eu ali, meus irmãos, fazendo crochê, vendo o filme e pensando, falei, Senhor da glória, como é que não é verdade? Nós somos assim, irmãos. E outra coisa que Deus abriu os meus olhos aqui nessa palavra hoje, me lembrando do filme de ontem, hoje eu comentei com meu esposo, por 2 vezes, eu prestando atenção no filme, por 2 vezes o Espírito Santo falou, e assim vocês são com o Pai, vocês são filhos assim. Ingratos a maioria das vezes, vocês querem encurtar o caminho que o Senhor ele traçou para vocês, e nesse querer de vocês, muitas vezes vocês fazem o quê? Vocês se atropelam, vocês mudam os propósitos de Deus, os planos de Deus, e vocês se perdem nesse trajeto, né? E a gente não pode, meus irmãos, escolher o nosso caminho, nós temos que trilhar aquele caminho que o Senhor preparou para nós. E aí, às vezes, nós estamos naquele caminho, né, bem? E a gente pensa assim, nossa, mas está tão difícil. Senhor, demorado, né? Esse caminho está tão longo. Senhor, eu estou tão cansada, né? Eu estou tão esgotada desse caminho, desse processo que começou na nossa vida, que não termina. E, nossa... E aí, quantas vezes, irmãos, eu hoje mais, graças a Deus não, mas quantas vezes no passado eu pensava assim, né? O que eu fiz, meu Deus? O que é que eu fiz para passar por tudo isso? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu não pequei, eu não fiz nada errado. E ali, hoje Deus me trouxe essa palavra através do meu esposo, meus queridos, minhas irmãs, e Deus mostrou assim, olha, vocês se acham santos demais para padecer, para sofrer em nome de Cristo Jesus, para poder ser usados por Deus. E qual foi o pecado de Jesus? Né, meus irmãos? Às vezes nós, né, bem, nós nos sentimos santo demais, né? Nós não somos merecedores de sofrimento, nós não somos merecedores de problemas, desses problemas que nós enfrentamos. E qual foi o pecado que Jesus ele cometeu? Vocês viram aqui, Jesus foi chicoteado, ele foi crucificado, ele foi judiado, ele foi maltratado. Gente, cuspiram nele, rasgaram a carne dele com chicote. Você imagina o sofrimento de Jesus Cristo? Qual de nós, seres humanos, teria suportado tal sofrimento pela vida do mundo? Nem pela vida do seu próprio filho você teria capacidade de suportar o sofrimento que Cristo, o Senhor, ele passou por nós. E ele não tinha pecado. Ele não tinha pecado. Ele era verdadeiramente santo, ele era Deus. E ele se fez carne para vir para esse mundo, para sentir a mesma dor que eu e você sente, para sentir frio, fome, tristeza, né? Sede. Quer dizer, Jesus ele sentiu na carne verdadeira, carne carnal mesmo, aquilo que eu e você sentimos. Mas eu vou falar para vocês, meus queridos, ele era santo, ele de verdade não merecia, mas ele se fez carne. Ele se deixou morrer para trazer para nós hoje a salvação. Tudo era propósito de Deus, né? O Senhor, o Pai, ele tinha um propósito na morte do Filho, na crucificação do Filho. O propósito era trazer salvação para todos do mundo, não só para os judeus, né, amor? Os judeus na época eram os escolhidos, eram o povo de Deus. E aí Jesus veio, né? Jesus veio para quê? Para que nós, todos, judeus e não judeus, livres ou escravos, ricos e pobres,
todos tenhamos a mesma oportunidade de ser salvo. De ter a vida eterna, meu querido. Você já pensou? Olha agora. Você já pensou? Você hoje está sofrendo, meu irmão, minha irmã. Você hoje está padecendo, você está passando por lutas, por situação difícil? Sim. E eu creio que a gente passa e é difícil para nós porque nós somos fracos. A carne é fraca. E assim, mas quando você estiver muito abatido, muito abalado, muito abalada, minha querida, meu querido, o que você faz? Lembra de Jesus. Lembra de Jesus ali sendo crucificado, apanhando, né? Lembra dos soldados enfiando aquela coroa de espinho na cabeça dele, cravando aqueles espinhos na carne da cabeça dele, por nós, e ele sem cometer pecado. Quanto que nós erramos, nós pecamos todos os dias. Nós não somos merecedores nem da graça de Deus. Ele nos dá isso por amor a nós. Jesus, ele se sacrificou por nós. É que todo mundo, né? Então assim, meu irmão, minha irmã, não se sinta a última bolacha do pacote, sabe? Eu sou santa demais. Eu não mereço passar por isso. Não, pode ter certeza que seja o que for, se você está passando, é permissão de Deus. Então aceite e dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Mas Senhor, está doendo. Senhor, está doendo. Mas eu te glorifico, Senhor. Eu creio que a tua força que está em mim vai me ajudar a passar por essa situação. E eu vou vencer. Em nome do Senhor Jesus. É isso que nós devemos fazer, né, amor? Porque certeza. Assim... Com certeza, sem Deus, né? Nós não somos sem nada, Deus, né? Nós não somos nada. E a nossa luta, meu irmão, não é contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as potestades, né? Das trevas. Né? Contra os espíritos, né? Que ar, né? lutam para quê, irmãos? Para destruir aquilo que Deus fez com tanto amor. Deus teve tanto amor quando nos criou, que Ele também entregou o Filho dele em sacrifício ali. Para quê, irmãos? Para nos dar salvação. Para que hoje nós tenhamos a vida eterna. A vida eterna, com certeza. Se você vê aqui, meu irmão, deixa eu ver aqui no versículo 11, diz assim, olha, Jesus respondeu para Pilatos assim, quando Pilatos falou para ele, por que você não me responde, né? Você sabe que eu tenho poder de tanto mandar destruir você, mandar matar você, como eu tenho poder para te soltar. E ali, Jesus ele respondeu ali para Pilatos. Foi a hora que Jesus abriu a boca e falou assim, olha, o Senhor só tem autoridade sobre mim porque ela lhe foi dada por Deus. Então, irmãos, não importa o que você estiver passando, não importa o que você estiver vivendo, saiba que Deus é quem está no controle. Deus sabe. Nada sai do controle dele, né? Nada sai do controle da direção de Deus. Entende? Então, assim, permaneça em santidade, independente da situação. Lembra da história de Jó, ali, né, bem? Sentado naquele monte de cinza, se coçando com um caco de telha, né? E ele falou o que para a mulher dele? Deus me deu e Deus mesmo tirou. Quer dizer, Jó aceitou o bem de Deus. Ele falou, se eu aceitei o bem que ele me deu, por que eu não vou aceitar o mal? Né? Se ele está permitindo isso, amém. Né? Então, assim, aceite. Reaja, meu irmão, mas reaja em santidade. Reaja em oração. Lute com as forças espirituais, né? Dentro da palavra de Deus. Pega a Bíblia, ore, leia a palavra, medite na palavra, busque a direção de Deus para ver o próximo passo que você vai dar. Não tente você mesmo, pela sua força, meu querido. Você direcionar a situação, né? Mudar de estratégia ou sair do trajeto que você está trilhando, do caminho que você está trilhando, que foi ali traçado por Deus, né? Meu irmão, nós estamos aqui, por experiência própria, eu falo para vocês, nós passamos por lutas. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por momentos difíceis. Nós não somos diferentes de vocês, nós somos de carne e osso, né? Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós fazemos o quê? Nós nos unimos em oração. Nós entramos na presença de Deus e esperamos, meu irmão.
Esperamos, por mais difícil que esteja a situação, firme. Nós ficamos ali e esperamos a direção de Deus. A direção de Deus. Não, Deus disse para continuar aqui. É a esse caminho. Então vamos continuar aqui. Nós vamos continuar no caminho que o Senhor ele trilhou para nós. Amém? E na hora certa, no tempo certo, o Senhor ele nos ajuda a chegar ali na onde Ele quer que nós cheguemos. E ali Ele dá a vitória, meu querido. Amém? Então, irmão, é assim que acontece. E eu vejo assim, né? Nós estamos num caminho, andando num caminho. Aí você começa a olhar a distância. Ah, tá muito longe, tá muito difícil. Aí você quer o quê? Cortar o caminho. E nesse cortar o caminho, mas você vai passar por meio de um mato, no meio do mato tem tantos problemas, mais situação, coisa difícil, vai encontrar muito mais situações difíceis do que você ir para o caminho certo, que é Deus. Mas você fala, não, mas eu vou por aqui, que aqui eu chego mais rápido. Então essa é a situação que nós fazemos, e aí nós tomamos a atitude errada, e aí nós não chegamos a lugar nenhum, né? Pode se perder, nem conseguir encontrar o caminho mais de volta. Porque se nós sai do caminho, e nós entra numa mata, acaba se perdendo, e nós não consegue encontrar o caminho de volta. Então Jesus estava ali, ele ficou o quê? Na posição. Ele ouvia o Pai disse, vai lá para fazer isso, aquilo, ele ficou lá. Ele não simplesmente falou, Pai, não dá para fazer mais rápido, andar mais longo? Não. Não dá para pular esse pedaço? Não dá para pular o... Deixa a crucificação para lá, né? Quando chegar na hora de crucificar, o Senhor já muda me aí, leva. Né? Mas não, irmão. Ele tem que passar. Se você tem que passar por uma situação, irmão, eu não vou passar, nem o outro vai passar. Cada um passa o seu problema. Cada um vai passar dentro do seu problema. Mas ele vai dar a vitória. Como Jesus ali, ele passou por tudo aquilo, mas ele teve a vitória lá na frente. Ele foi ali, ressuscitado ao terceiro dia, e foi levado ao céu. Ele está sentado ao lado de Deus ali, para governar o mundo quando ele vai voltar, irmão. E logo ele está voltando para buscar o povo escolhido dele. E ele vai vir, irmão. Então, irmão, presta atenção nisso. Presta atenção. Para não se perder no meio do caminho aí e ficar nesse mundo aí, tá bom? Amém? Eu espero que Deus tenha falado com você, meu querido, minha querida, usado em nossas vidas, pois nós estamos aqui diante dessa câmera e falamos para Deus toda vez, antes de abrir a câmera, nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Eu vou abrir a boca e o Senhor fala, né? Fala o que o Senhor quiser falar, não o que nós queremos dizer, né? A gente queria, meu irmão, entrar na frente dessa câmera e poder falar para você, olha, fique em paz, vai ser tudo flores daqui para frente, você não vai mais ter sofrimento, toda doença sua vai estar curada. Meu irmão, tem doença que Deus vai curar e tem doença que Ele não vai curar. Tem enfermidade, irmão, que é para ficar. Tem enfermidade, irmão, que é para glorificar a Deus, né? Então assim, tem problemas, irmãos, que Deus vai livrar a gente de passar. Tem situações que o Senhor ele vai mudar, mas tem situação que Ele vai nos deixar passar, né? Quantas vezes nós passamos no meio do deserto, sentindo sede, sentindo frio, fome, mas é um processo que nós precisamos para alcançar e chegar até onde o Pai, onde o Pai ele quer que nós passemos, amém? Aonde o Pai quer que nós cheguemos. Então, fique firme na presença de Deus, né? E preste atenção no que o Senhor está dizendo para você, minha irmã, para você, meu irmão, através desse vídeo, tá bom? Nós vamos ficar por aqui, o vídeo já está longo, e eu vou encerrar. Fiquem todos com Deus, que a paz do Senhor esteja com vocês, e que o amor de Deus flua no coração de vocês cada vez mais, através dessas palavras, amém? Você que ainda não se inscreveu, mais uma vez vou pedir, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe nossos vídeos, hypa nosso vídeo, irmão, para que esses vídeos cheguem a mais pessoas, a mais vidas que precisam conhecer a Deus, amém? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe vocês. Até a próxima.